gente faz essa live amanhã. Então, gente, ó, é um prazer ter vocês aqui comigo, vocês que estão aqui assistindo, né, ao vivo, e também aqueles que, por acaso, né, se eu for disponibilizar essa live gravada, né, se vocês forem assistir a live gravada também, é um prazer estar com vocês, é muito legal estar aqui para eu poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, né, mostrando, né, como é que são as minhas aulas, na verdade, tá? Aquelas pessoas que quiserem ficar comigo porque as aulas, porque querem pegar essas dicas que eu dou, é um prazer estar aqui dando essas dicas para vocês e eu quero fazer isso com cada vez mais frequência. Fazer lives com bastante frequência, estar aqui com vocês dando dicas, isso para mim é muito importante, é muito legal e é prazeroso. Eu gosto de estar aqui falando com vocês, tá? Agora, eu também tenho, né, os cursos, né, que eu faço, que eu preparo também com muito carinho. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Um dos cursos que eu tenho, que é o curso mais novo, é o Great English Now, né, que tem aqui. Vocês vão ver que vai ficar esse código, né, QR Code aqui. Se alguém quiser, depois pode. Não precisa nem comprar, mas pelo menos para ter informação, entra lá, ver como é que funciona, tudo mais. Mas agora na Black Friday está com 50% de desconto, hein, gente? Então tá imperdível. Agora olha só, eu acabei de receber uma declaração de amor, gente, no live chat. Eu estou conseguindo enxergar o live chat. Olha lá, uma pessoa, né, praticamente anônima, né, que falou I love you. Eu vou falar para essa pessoa I love you too. Olha lá, ó, coraçãozinho para você. A minha esposa, Ana, né? Ana Lúcia, ó. Amor da minha vida, beijo. Kisses for you, honey. I love you very much, ok? Então, gente, vamos começar. E aí, eu vou começar falando para vocês do que vocês, né, podem esperar da live de hoje. Olha, em primeiro lugar, olha lá. How are you? Nós vamos falar sobre cumprimentos, entre eles o how are you. E aí nós vamos falar sobre verdades e mitos sobre agradecimentos em inglês. E isso vai incluir também o how are you. Vamos falar de verdades e mitos, porque tem gente que fala assim: ah, não pode falar how are you. Ah, tem que falar how are you. Não pode falar you're welcome. Tem que falar. A gente vai falar sobre pode, não pode, existe, não existe. As pessoas vão entender, não vão entender. Eu vou falar sobre isso com vocês, tá? E aí, como se apresentar em inglês de forma eficaz? Como é que a gente se apresenta? Como é que a gente fala para outra pessoa, né? Quem a gente é de forma eficaz? E aí, nisso, eu vou mostrar para você os passos para você conseguir a chave para destrancar a parte do cérebro onde ficam as expressões em inglês. Por isso, olha lá, vou voltar para a tela inicial, porque está lá, ó, como compreender expressões básicas em inglês fluente. Ah, como é que pode? São expressões básicas sem inglês fluente. É porque o que eu quero falar para você é exatamente isso. Como é que, com um inglês básico, eu sabendo pouca coisa de inglês, eu posso entender algumas coisas que a pessoa falar e eu posso falar alguma coisa em inglês com a pessoa, posso adquirir certa fluência mesmo eu não sabendo tudo de inglês. Existe essa possibilidade? E eu vou te dizer que existe. Existe a possibilidade. Você não precisa estar no nível avançado para você fazer uma viagem para o exterior, para você trabalhar numa empresa, você enfrentar uma entrevista de emprego. Você não precisa estar avançado para poder fazer isso. Se você tiver um inglês relativamente básico, você consegue ainda falar muita coisa, interagir muita coisa, tá? Eu quero lembrar vocês, olha lá no cantinho, lá tem um ponto de exclamação vermelho lá na parte azul e amarela, a gente vai ter um quiz no final da live de hoje, tá, gente? Então tem o quiz que eu preparei e aí esse quiz vai ter uma premiação amanhã. Eu vou pegar as respostas de ontem, vou pegar as respostas de hoje, vou ver quem acertar mais, tá? Quem acertar mais vai concorrer a um prêmio e o prêmio está aqui, ó. É uma VR Glass da VR Box, né? É um óculos de realidade virtual, aquele que você coloca na cabeça, você põe um celular aqui dentro. Esse daqui é meu, tá usado, tá?
O que vocês vão ganhar vai vir na caixa novinho, né? Então você põe o celular lá dentro, coloca um vídeo de realidade virtual e aí você olha para os lados e você vai se sentir como se você estivesse no lugar. E é muito bom isso para treinar inglês, tá, gente? É muito legal treinar inglês com óculos 3D, 360, ok? Vamos lá então, prestem atenção. Mas antes de começar, eu queria lembrar da nossa Black Friday, tá? O nosso curso de OL, que é esse QR Code que está aqui, ele está com 50% de desconto. Isso que nós vamos fazer hoje é uma demonstração de algumas aulas do DOL, é uma demonstração gratuita. E vou ter outras demonstrações pela frente. Quem quiser seguir e ficar sempre assistindo essas demonstrações, tenho certeza que vai aprender alguma coisa. E espero que seja bastante coisa, tá? Então, quem quiser, fica comigo até o final para essa demonstração gratuita. A gente está com o número de alunos eu falei de DOL é o outro curso online que eu tenho, é o Great English Now, tá? O Great English Now, o número de alunos está aumentando, os conteúdos estão, gente, conteúdos assim que, começa do inglês básico, mas você tem alguns conteúdos que só aprendem em outros cursos de inglês depois que a pessoa já fez 2 anos de curso. Então, só vai aprender depois de 2 anos de curso. Você vai aprender aqui nesse curso, que é um curso equivalente ao curso de 6 meses, só que eu vou entregar esse curso completo para você em 2. Então, se você tiver disponibilidade, quiser ir fazendo, vou estudando todo dia vou estudar, todo dia vou estudar, todo dia vou estudar, você consegue completar esse curso. Quem começar agora, então, vai conseguir terminar esse curso em 1 mês. Se quiser, pode conseguir terminar esse curso em 1 mês. Claro, vai precisar de estudar todo dia, várias horas por dia. Mas se a pessoa estudar 10 minutos num dia, 5 minutos no outro, 3 minutos no outro, 15 minutos no outro, meia hora no outro, a pessoa consegue fazer esse curso em 6 meses, tá? Porque é o tempo do curso. A pessoa consegue fazer esse curso em 6 meses e vai ficar com o inglês bem fluente, com expressões bem avançadas para quem começou agora, tá? Isso é o nosso curso online. Agora, lá no Great, que é o curso que nós temos há mais de 30 anos em Volta Redonda, aqui no estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda, nós formamos alunos que estão aí pelo mundo inteiro falando inglês. Eu tenho ex-aluno morando na Suíça, morando na Inglaterra, morando nos Estados Unidos, morando na Rússia, morando na Itália, morando na França, em um monte de lugar do mundo, gente. Então, se vocês quiserem, depois até disponibilizo. Não posso disponibilizar a lista porque eu teria que pedir para eles. Mas se vocês entrarem lá, né? Chegou mais gente, olha lá, Yukan, Tainara, não sei se chegou mais alguém que eu não vi, né? Mas, sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Mas, gente, se vocês olharem nas nossas páginas, vocês vão ver a página do Great, né? Você está vendo ali, www.greatcurso.com.br. Nós temos ex-alunos nossos morando em diversos lugares. A página do Great English Now, que vocês vão ver também depois. Se vocês olharem lá, vocês vão poder ver todos esses nossos alunos, nossos ex-alunos, onde eles estão morando e como eles venceram na vida por causa do inglês. Tá chegando mais gente, olha lá, Juvenal, Miguel, sejam bem-vindos, welcome! Thank you very much for coming, muito obrigado por vir. Então, queria mostrar para vocês uma coisa que nós vimos na live passada, que foi anteontem, na segunda-feira, a nossa live número 1, né? Nós falamos sobre pronúncia. E falando sobre pronúncia, eu falei sobre hello, hello, hi, hello, hi. Tem mais gente chegando, Roberto, Tainara, tá aí. Que bacana, gente. Bom ver vocês. Obrigado por terem vindo. Thank you for coming. Então, hello, hi. Olha o que é interessante do inglês. As frases afirmativas, elas têm que a voz da gente sobe e desce na última sílaba. Faz isso ao mesmo tempo. Hello, hi. Então, se a gente às vezes fala hello, hi, um americano pode não entender. Gente, eu vou falar muitas vezes aqui o americano, mas na verdade porque eu falo inglês americano. Mas você pode interpretar como o britânico, o australiano, o neozelandês, a pessoa de qualquer lugar do mundo. Então a pessoa pode não entender, às vezes a gente fizer uma entonação errada.
Tem gente que fala assim, ah, Paulo, mas você fala que a gente tem que falar inglês como os americanos, mas eu não quero ser americano, eu quero ser brasileiro. Beleza, a gente vai carregar sotaque do português para o resto da vida, vai sim. Mas pelo menos a gente tem que tentar ao máximo falar o mais próximo do que a gente puder falar deles. Por quê? Porque senão eles não vão entender a gente, tá? Esse o objetivo, ok? O outro Roberto chegando. Hello, Roberto! Ok, então olha só. Eu falei também na aula passada, na aula passada, eu falei na live passada, na live número 1, eu falei que eu falei da pronúncia do TH, né? A pronúncia do TH tem professor, até professor de inglês, tá, gente? Tem professor de inglês que fala assim: ah, não esquenta esse negócio de colocar a língua para fora da boca, não, ó. Fala three para falar o número 3, né? Fala three, número 3. Não é só bobeira, não é só uma frescura que tem que colocar a língua para fora. Claro, tem lugares que não pronunciam com a língua para fora. Na Irlanda, por exemplo, eles não pronunciam. Em alguns lugares, algumas regiões do Canadá, eles também não pronunciam. Mas a pronúncia mais comum do TH em inglês é colocando a língua para fora, soprando. Three. Se a pessoa fala com som de T, vai falar tree, eles vão entender que é árvore. Se a pessoa fala com som de F, que tem até professor que fala assim, ah, pode falar com som de F que é igual. Não é. Aí se a pessoa falar free, aí quer dizer que está livre. Então, se eu falar assim, I have free friends, aí a pessoa vai pensar assim, ah, você tem free friends, mas você também tem os friends que são presos, né? Então, pode pensar assim, ah, eu tenho amigos livres, mas eu também tenho amigos presidiários, né? Então, se você fala I have free friends, a pessoa pode pensar, né, em algo diferente. Se você falar assim, I have tree friends, a pessoa pode pensar que você tem amigos de árvore. Ah, então quando você vai para a árvore, você fica lá pulando de galho em galho, você tem os seus amigos. Então você, nossa, será que você se acha um macaco? Você tem, né? Ou você tem amigos macacos? Então pode dar várias interpretações diferentes. E, gente, um americano, antes do americano pensar que a gente não sabe falar inglês, ele pode pensar que a gente é maluco, ele pode pensar que a gente está falando sério e ele vai tentar entender aquilo que ele falou, ou pode pensar que é uma linguagem figurada, ele pode pensar em várias coisas, menos, né? Quer dizer, por último, ele vai pensar assim, a pessoa não sabe falar inglês direito, tá? Aí eu já estou quase que respondendo um pouco essa pergunta aqui, ó. Por que é que nós não entendemos os americanos? Tá? Alguém quer responder? Alguém se arrisca? Vai, responde aí alguém. Por que que nós não entendemos os americanos? Eu já dei algumas dicas aí, ó. Quem sabe? Quem sabe responder aí, ó. Por que que nós não respondemos, não respondemos? Por que que nós não entendemos os americanos? Eu sei que tem se vocês perceberem que eu estou fazendo a mesma pergunta várias vezes, às vezes você já respondeu aí, é porque não tem jeito, gente. Existe um lagging, né? Um lag, né? Que é um atraso entre o que eu falo e o que vocês assistem aí. Quando eu coloco aqui a janela do YouTube passando ao mesmo tempo, eu vou vendo, eu já falei um negócio e passou um tempão. Então, alguém quer responder por que que não entendemos os americanos? Ó, agora já dei tempo para o lagging acontecer. Então, se ninguém respondeu, depois se respondeu, depois eu vejo. Mas uma das coisas, né, um dos motivos pelos quais nós não entendemos os americanos é que nós pensamos numa pronúncia baseada no português. E o americano não vai entender essa pronúncia baseada no português, e a gente não vai entender a pronúncia dele, porque a pronúncia dele é diferente daquilo que a gente pensa. Às vezes aprendeu no colégio, lendo, tudo por leitura. Aí o professor não ensinou a parte de pronúncia, a gente não vai entender mesmo. Repara bem, às vezes a pessoa quer saber o nome da outra pessoa, a pessoa vai virar e vai falar assim, ó, what is your name? What is your name? Ah, uma dica lá, ó. Celinha tá chegando. Ok, thank you for coming. Obrigado por vir, Celinha. Ok? Aprendemos errado muitas pronúncias. Muitas vezes a gente aprende a pronúncia errada exatamente por aquilo que eu falei. A gente vê o inglês escrito. O professor não dá ênfase na pronúncia, muitas vezes, principalmente no colégio.
né? E aí o Yukan falou, porque eles falam muito rápido. Realmente, eles falam rápido. Mas se a gente estiver preparado para determinada situação, a gente pode entender. Agora, a gente pensa que falar, chegar e perguntar o nome da pessoa e falar What is your name? What is your name? Será que é isso? What's your name? Se a gente chega falando isso, eles vão entender a gente? Não. E a gente vai entender quando eles falam What's your name? Eles poderiam falar What's your name? What's your name? Aí, olha essa outra frase que um brasileiro pode falar. Hi! How are you? Olha lá, ó. Hi! How are you? Às vezes a pessoa estudou inglês no Brasil, milhões de anos, chega lá nos Estados Unidos e fala Hi! How are you? Na verdade, o que, que o americano fala? A pessoa espera que vai escutar isso de um americano. O americano poderia falar essa mesma frase: Hi, how are you? Hi, how are you? Então, ó, Hi, how are you? Então, é legal você já até ir respondendo, repetindo a pergunta certa, né? A pergunta com a pronúncia certa. Então, primeiro, ó, What's your name? What's your name? Todo mundo sabe o que significa. Hi, how are you? Hi, how are you? Né? Que tá perguntando, oi, tudo bem? Oi, como é que você tá? Olha essa outra, presta atenção, ó. Hello, my friend. Hello. Às vezes, gente, eu tenho alunos avançados que chegam de outros cursos para mim, para estudar na turma avançada. Aí chega falando assim, o conhecimento escrito, o aluno às vezes tem muito, mas ele chega com a pronúncia assim: Hello, my friend. Hello, my friend. A gente espera que o americano vai falar isso. Se o americano fosse falar essa frase, ele falaria: Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Aí a gente espera que o americano fale, né? Thank you. Aí para a gente responder, welcome, thank you, e welcome. Não é assim que o brasileiro fala? Pensa naquele, como é que chama aquele técnico lá, né? Esqueci o nome dele, que fala muito inglês, tem até meme dele, tem propaganda de televisão com ele. Thank you, welcome. Só que o americano não falaria isso nunca com essa pronúncia. Se ele fosse falar, ele falaria thank you. Olha lá, thank you. Lembra do TH, do som TH lá? Thank you. E não é só a questão do thank you. A primeira sílaba é mais forte, a segunda é mais fraca. E a segunda, a voz vai descer, igual eu falei. Lembra que eu falei que a voz desce? Então, ó, thank you. A setinha para cima, a setinha para baixo. Lembra disso? Ó? Thank you. Thank you. Thank you. Aí a outra pessoa poderia responder You're welcome. You're welcome. Tem que ter o you're no começo. Se você falar só welcome, quer dizer bem-vindo. Para falar de nada, you're welcome. Então, ó, no nível 1 de entendimento, se a gente pensar assim, por que o americano não entende a gente? Nível 1 de entendimento. É porque a gente muitas vezes não sabe qual a pronúncia que a gente vai esperar deles. A gente não sabe. O americano, a gente espera que eles vão falar thank you, welcome, how are you, my friend. Às vezes a gente acha que eles vão falar isso porque a gente aprendeu inglês. Joel, isso mesmo, Juvenal, Joel Santana. É o Joel Santana que fala desse jeito. Então, o americano, ele não vai falar igual o Joel Santana. E se a gente aprende o inglês no colégio só através de leitura, só através de tradução, só através de regrinha de gramática, fica aquele negócio: leitura, tradução, regra de gramática. Leitura, tradução, regra de gramática. Leitura, tradução, regra de gramática. O aluno vai sair na rua, a gente vai chegar na rua e vai sair falando assim: ah, como é que faz a terceira pessoa do singular dos verbos terminados em Y? Né? Ah, se o verbo for precedido de consoante, a gente tira o Y e coloca IES. Se o verbo for precedido se o Y for precedido, se o Y for precedido de vogal, é só colocar o S no final. É uma regra de gramática que às vezes o professor faz a gente decorar ali na sala de aula, né? Mas o que acontece? A gente vai precisar disso na prática, vai precisar para escrever. Mas precisa saber isso de cor? Não. E depois, se a gente escrever errado, hoje em dia todo mundo escreve tudo no computador. Escreveu errado, o computador corrige. Escreveu errado, mandou lá no WhatsApp errado, aí tem a sugestão da palavra certa. Gente, a gente não precisa preocupar com esse negócio tanto. Gramática é importante, óbvio. Mas é mais importante, em primeiro lugar, para a gente aprender, a gente tem que saber a pronúncia. Então, se a gente não sabe a pronúncia,
como é que a gente vai esperar que o americano pronuncie do jeito que a gente sabe? Então, a gente tem que tentar saber o que o americano vai falar para a gente poder entender o que o americano está falando. Então, a primeira coisa, para a gente saber entender, isso, gente, eu estou falando desse negócio aqui, ó, saber entender, por quê? Porque me pediram, eu fiz uma pesquisa com as pessoas que se inscreveram, vários grupos que eu tenho, vários e-mails que eu tenho, as pessoas que se inscreveram para o curso, né, para o Great English Now, eu fiz uma pesquisa, e aí o que acontece? Nessa pesquisa, uma das coisas que colocaram foi o segundo tópico mais pedido foi como compreender o inglês falado, né? Listening comprehension. Então, essa coisa de listening comprehension, o que a gente tem que fazer para entender o que o americano está falando? A gente tem que saber como é que ele pronuncia. Para a gente saber como é que ele pronuncia, a gente tem que, pelo menos, tentar falar igual e não ficar preso à palavra escrita. Olha lá, se a gente aprender por um método que ensine, em primeiro lugar, ouvir, para depois falar, para depois ler e escrever, aí a gente está no caminho certo. Agora, se a gente primeiro pega a leitura do inglês, está tudo errado. Por quê? Porque a escrita do inglês é diferente da escrita do português, a pronúncia do inglês é diferente da pronúncia do português. Não dá certo. Quer dizer, você pode aprender, vai gastar muito mais tempo para corrigir os erros e tal, mas você vai ficar com erros de pronúncia que pode ser que você leve para o resto da vida. Então, primeira coisa, saber disso. Bom, esse é o nível 1. Agora, vamos passar para o nível 2. Você pensou lá, você já se corrigiu, você já não fala mais what's your name. Você sabe falar what's your name? What's your name? Você sabe falar isso já. Agora, será que o americano vai falar essa frase para você? Né? Você pensa assim, eu vou chegar lá, vou me apresentar para aquela pessoa ali. Então eu vou chegar para a pessoa e vou falar assim, hello, what's your name? Né? O que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa virar as costas para mim, né? E aí você espera que a pessoa chegue para você e fale, hello, what's your name? Mas aí a pessoa não fala isso, né? Essa situação, what's your name, pode ser usada quando? Quando você está preenchendo uma ficha. Você está preenchendo uma ficha, alguém está preenchendo a ficha para você, a pessoa pergunta, what's your name? Aí você fala o nome, a pessoa vai e escreve na ficha. Aí, mas pode falar diferente também. A pessoa, ao invés de falar what's your name, para preencher a ficha, a pessoa pode falar assim, perguntar assim, ó, your name, please. Your name, please. Agora, se um americano chega para você e fala assim, hello, I'm Paul. Tem muito brasileiro que vai falar assim, pô, o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Por que ele está chegando e falando o nome dele para mim? Pô, nem me conhece? Nós temos hábitos diferentes. No Brasil, a gente pergunta o nome da pessoa primeiro, né? Se a pessoa fala o nome dela, a gente vai falar assim, não te perguntei nada, né? Agora, o americano não. O americano, o inglês, as pessoas que falam o inglês como língua materna, eles têm por hábito se apresentar primeiro. Então, os primeiros falam o nome deles, para depois a gente falar o nosso nome. Então, gente, às vezes a gente vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai para outros lugares e pensa assim, vou chegar lá, vou perguntar, eu já sei falar inglês, vou chegar e vou falar assim, what's your name? As pessoas vão ficar assim, achando a gente estranho, né? Não vão nem conversar com a gente direito, porque a gente pode ter sido, eles podem ter interpretado o nosso jeito como agressivo, porque a gente falou de um jeito que eles não sabiam. Então, aí a gente vai entender também o que eles vão falar? Não vai, porque a gente não está esperando. Bom, aí eu já sei falar também, hi, how are you? Com a pronúncia certa. Hi, how are you? Mas esse é um dos mitos que eu queria falar para você. Existem alguns YouTubers até que falam assim, não diga how are you. Não existe isso. Nenhum americano fala how are you. Não existe. Você chegar nos Estados Unidos e falar hi, how are you, né? O que vai acontecer? E aí, gente, eu já contei até essa história em outras lives, em outros momentos, né? Mas eu não gosto, eu não posso deixar de repetir. Uma experiência que eu tive nos Estados Unidos. Tinha um professor que parecia assim ser super sério, né, tudo mais. Quando eu conversava com ele, eu falava, hi, how are you? Ele parava, ele pensava, ele fazia assim. Aí falava assim, good. Né? Depois de um tempo ele falava assim, good. Era um professor assim, de mais de 50 anos, uma barba branca, né, grisalha.
né? Ele ficava muito sério, né? Ele é muito gente boa, depois eu fui descobrindo. Mas quando eu encontrava com ele, falando assim uma frase séria, né? Hi, how are you? Good, né? Então, aí eu cheguei à conclusão, poxa, isso que alguns americanos dizem que não pode falar how are you, será que é verdade? Mas aí eu fiquei pensando também, será que... por que será que vem escrito nos livros? Será que o livro de inglês vem Hi, how are you? Hello, how are you? I'm fine, thanks. Responder I'm fine, thanks. Gente, isso é um absurdo. Esses youtubers falam assim, não pode responder I'm fine, thanks de jeito nenhum. Gente, mas então por que vem no livro? Os livros estão errados? Aí eu falei assim, tá. Devem ser livros fabricados no Brasil. Mas depois eu peguei livros da editora Cambridge, livros da editora Oxford, da Richmond, livros bons, livros excelentes, fabricados, né, produzidos em outros países por falantes nativos do inglês. E tem hi, então hello, how are you? Tem lá em algum lugar do livro, tem, tá? Por que que os livros colocam isso se eles não falam? O que que acontece? Muitos americanos realmente não falam, porque acham que, né, how are you é uma fala muito quadradinha, né? Eles gostam de falar outras coisas, né? Então, ao invés de falar hi, how are you, em vez de falar hi, para ser informal, pode falar hey, hey. Em vez de falar how are you, pode falar how are you doing? Ou então, menos formal, ainda bem informal, how's it going? How's it going? Então, hey, how's it going? Hey, how are you doing? Hey, how's it going? Hey, how are you doing? Tudo isso é a mesma coisa. Quer dizer, hi, how are you? Quer dizer, oi, tudo bem? Oi, como vai? E aí, a pessoa pode falar, I'm fine, thanks. Quando está muito informal, não. Aí fala good. Como é que tá? Oi, tudo bem? Você fala, tudo bem, good. Fala good, good. Acabou, matou. Então, você vai entender a pessoa falando, hey, how's it going? Hey, how are you doing? Né? Então, você fala, good. Né? Hi, how are you? Agora, por que que os livros ainda insistem em colocar esse hi, how are you? Porque existem muitos lugares que ainda respondem hi, how are you? Respondem e respondem I'm fine, thanks, perguntam how are you? E respondem I'm fine, thanks. Eu falo bastante da Irlanda, eu falo de Dublin, porque eu fui lá 2 anos atrás e eu constatei isso, gente, ainda agora, no século XXI, né, existem pessoas, porque pode parecer assim, isso é uma coisa meio antiga, né? Pode parecer que é antigo, mas as pessoas de Dublin, as pessoas da Irlanda, falam How are you? Para perguntar como vai. E as pessoas respondem I'm fine, thanks. Aconteceu de eu tentar falar How's it going? E a pessoa ficar assim, me olhar meio estranho, sabe? Né? Tipo assim, poxa, esse cara metido americano, o que ele está fazendo aqui? Mas não, quando eu falava Hi, how are you? As pessoas me entendiam melhor. Então, assim, é muito interessante que o how are you ainda é usado em muitos lugares. E a resposta, eu deveria ter colocado a resposta, I'm fine, thanks, né? Também é comum lá, ok? Então, assim, o primeiro mito, pode usar how are you? Pode. Nos Estados Unidos todo mundo vai te olhar bem, né, tal. Não vai, nem sempre as pessoas vão entender muito bem, mas se você for a outros lugares, eles vão falar dessa forma. Ok. Outra coisa, você já sabe que não é hello, my friends, que é hello, my friends. Mas o americano fala hello, my friends? Não. O americano vai falar hey, guys, né? Às vezes, hey, guys. Às vezes ele vai falar what's up, buddy? What's up, buddy? Ou então, em vez de falar what's up, ele já reduz e fala sup. Hey, guys, what's up, buddy? Sup, buddy? Então, se a gente vai esperando que ele vai falar hello, my friends, eles não falam isso. Eles vão falar hey, guys. Eles vão falar what's up, buddy? Sup, buddy? Você já sabe que ele está querendo falar hello, my friends. A gente, às vezes, como estudante de uma língua estrangeira, a gente quer saber as coisas quadradinhas. As coisas quadradinhas são importantes, principalmente quando a gente vai para a universidade, a gente vai trabalhar num lugar muito formal. É importante tudo isso. Mas, às vezes, no dia a dia, você escuta um negócio na rua, você fala assim, o que que a pessoa falou? Porque não sabe que tem expressões desse jeito, que significam a mesma coisa que a gente já sabe. Então, em vez de falar hello, my friends, oi, amigos, né? Pode, hey, guys, what's up, buddy? Né? What's up? Sendo que guys está no plural, é para mais de uma pessoa, buddy, quando é uma pessoa só, ok? Agora, o outro mito. Tem muitos youtubers que falam assim, quando alguém agradece, fala
Thank you. Ah, e inclusive, gente, aquilo que eu falei, ó. Thank you. Ó, som do TH. E ó. Thank you. A voz subiu e desceu, ó. Thank you. Thank you. Mais grave possível você puder fazer. Thank you. Ok? Então, quando você ouvir isso, né? Você pode falar you're welcome? Pode, lá na Inglaterra, na Inglaterra também, né? Eles falam mais not at all, né? Mas você pode falar you're welcome na Irlanda, você pode falar you're welcome em outros países que falam inglês. Nos Estados Unidos, pode falar também? Pode, mas nos Estados Unidos tem gente que nem fala nada quando você fala you're welcome, tá? Agora, em vez de falar you're welcome, né? Os americanos falam no problem. Às vezes eles falam happy to help. Happy to help. Ah, gente, eu esqueci de falar dois detalhes aqui, ó. Olha só, presta atenção. Ali. Vocês viram que tem um ponto de exclamação ali. Presta atenção bem. Se quiser, tira print dessa tela aí, ó. Ó, tem lá, ó. Uma coisa ali, ó. Vai cair no quiz. Tá? Esqueci de falar esse detalhe. Aí agora, ó. A outra também, ó. Cai no quiz. Então, ó. You're welcome. No problem. Happy to help. Os americanos falam isso. Então, por que a gente não entende os americanos e a gente pode passar a entender mais? Se a gente souber as alternativas que existem para cada coisa, a gente vai poder entender mais o que eles estão falando. Então, se eu sei que o americano não fala só how are you, ele fala how's it going? Ele fala how are you doing? Eu vou me preparar para ouvir essas coisas. E eu vou chegar lá e vou saber. Né? Então é importante eu saber essas alternativas, ok? Tem coisas aí, vão respondendo à medida que a gente for caminhando, eu vou falando outras coisas, vão respondendo aí. Tem coisas que vocês sabem mais de um jeito de falar, tipo, hi, sabe falar hi, sabe falar hello, sabe falar outras coisas, agora sabe falar hey, né? Porque eu falei do hey. Hey antigamente não se falava, hoje em dia é comum, né? Sabe falar alguma outra coisa para cumprimentar? Em vez de how are you, how are you doing? How's it going? Sabe alguma outra coisa? Se você sabe, coloca no live chat, coloca ali no chat, coloca nos comentários. Quais outras, né? Se você está assistindo gravado, pode pôr nos comentários, tá? Just a second. Às vezes eu vou falando, preciso beber água e continuo falando. Aí eu quase fico rouco. Mas olha só, coloca aí, o que você sabe mais de um jeito de falar? Então você sabe, you're welcome, agora você sabe, no problem, happy to help. Tem outras formas que você sabe. Coloca aí no chat, o que você sabe falar que é igual a outra coisa? Né? Nome de cor, tem duas cores que têm o mesmo nome? Não sei, né? Existe? Tem o nome de alguma coisa, você sabe que tem dois nomes diferentes em inglês? Existe? O que você sabe que são sinônimos em inglês? Tá? Presta atenção e vê o que você coloca aí. Coloca aí alguma coisa que eu quero ler daqui a pouquinho. Ok. Para saber essas alternativas, como é que a gente vai treinar para saber essas alternativas? A gente tem que assistir séries, a gente tem que ouvir música, a gente tem que conversar com os americanos, ver os americanos conversando uns com os outros, prestar atenção. A gente tem que fazer joguinhos para a gente ver assim, o que eu posso falar nessa situação. Tem muitos joguinhos de inglês que podem fazer isso. Então, se a gente treina dessa forma, ouvindo várias vezes o americano falar em situações diferentes, a gente vai entender um pouco essas alternativas. É muito interessante que a gente pode entender essas alternativas se a gente fizer isso. A questão é treinar, é necessário, ok? Ok, my friends. Aí eu falei, ok, my friends, olha que interessante, tá? Agora, olha só, nós vamos agora, peraí que eu perdi a tela aqui, só um minutinho. Nós vamos agora eu vou mostrar para vocês agora um diálogo entre duas pessoas, tá? E nesse diálogo as pessoas vão se cumprimentar de forma bem formal. Vocês estão vendo que eles estão aí de terno, né? São no ambiente de trabalho, né? O que é que se fala quando se apresenta? Uma pessoa apertaria a mão da outra no Brasil e falaria: oi, como é que é seu nome? Oi, qual é o seu nome? Mas em inglês, o que eles vão falar?
Eu vou ler o diálogo deles para você prestar atenção, tá? Então, eu vou ler esse diálogo, você vai prestar atenção e você vai ver quais são as possibilidades. Tenta adivinhar o que eles vão falar enquanto vão aparecendo os balõezinhos. Você vai ver que vão aparecer balõezinhos vazios. Por que esses balõezinhos vazios? Exatamente por aquilo que eu sempre falo. Primeiro você ouve e depois tenta repetir. Depois que você ouviu e repetiu, aí sim você vai ver por escrito. Ah, é assim que se escreve, beleza. Então, muitas vezes, agora que a gente está falando de coisas básicas, você vai entender muita coisa. Presta atenção que você vai entender, tenho certeza. Então, ó. Hi, my name's Richard Sullivan. Hello, I'm Susan Spencer. Nice to meet you. Nice to meet you too. Então, olha só. Você viu o Richard e a Susan conversando. É uma situação formal, por quê? Eles falaram primeiro e o último nome. Quando a gente fala primeiro e o último nome, é porque está sendo formal, né? Ah, ele falou hi. Hi é informal. Sim, ele está tentando ser agradável, está tentando ser amigo, né? Então não está assim formal demais. Mas assim, tá de certa forma formal porque falou o primeiro e o último nome. Então, a gente pode pensar nessa situação como uma situação normal da gente se apresentar. Como é que a gente vai se apresentar para outra pessoa? É falar, hi, my name's, ok? Hello, I'm. Eu posso falar my name's, eu posso falar I'm. Então, eu vou voltar lá e você vai repetir. Ó, repete aí, ó. Repete aí. Ah, tá sozinho, tá com a família, tá todo mundo junto. Repete todo mundo junto. Coloca todo mundo para repetir junto aí, ó. Vamos todo mundo falar inglês agora, ó. Presta atenção. Repete aí, ó. Hi, my name's Richard Sullivan. Vai lá. Hi, my name's Richard Sullivan. Ok, ok. Richard Sullivan, que é o nome dele. Richard Sullivan. Pode falar com outro nome. Fala com seu nome, né? Aí ela diz o quê? Hello, ela falou assim, ó, hello, I'm Susan Spencer. I'm Susan Spencer. Hello, I'm Susan Spencer. Nice to meet you. Nice to meet you. Olha a entonação. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Não é falar que comi chuchu, não, tá? É nice to meet you too. Nice to meet you too. Então, gente, quando a gente vai se apresentar, a gente vai e se apresenta com o nosso nome. A gente dá o nosso nome para outra pessoa. A gente diz o nosso nome. E, gente, olha só o que aconteceu. Apareceu ali, ó. Outro ponto de exclamação. Ih, vai cair alguma coisa daqui lá no quiz. Tá quase chegando a hora do quiz, tá acabando. A gente tem mais pouquinho tempo pela frente. Então, olha só. Quando a gente fala, quando a gente vai se apresentar para outra pessoa, a gente vai falar o nosso nome. Então, pode falar o quê? My name's. Então, hi, my name's. E aí, como é que a gente diz? Olha lá. Hi, my name's. E aí fala o nome. Se é uma situação formal, primeiro e último, tá? Primeiro e último nome. Então, você vai fazer isso. Hi, my name is Richard Sullivan. Eu falaria. Hi, my name is Paulo Lima. Aí você se apresenta para mim, vai, falando hi, my name is... Eu estou falando aqui, você responde, ó. Hi, my name is Paulo Lima. Pode colocar. Olha lá, Célia Fialho já respondeu ali, ó. Ah, coloca ali, mas coloca igual tá ali, ó. Hi, my name's, digita aí no chat, digita aí, ó. Digita no comentário. Hi, my name's, eu tô falando, eu tô me apresentando. Hi, my name's Paulo Lima. Ok, aí eu vou falar. Aí, olha só o que a outra pessoa falou. Hello, I'm Susan Spencer. Quem preferir, pode falar I'm. Em vez de falar my name, falar eu sou. Hello, I'm Susan Spencer. Aí eu falo, nice to meet you. Olha lá, nice to meet you. Literalmente, se a gente fosse traduzir, gente, a gente não pode traduzir tudo. Tem gente que quer traduzir, quer traduzir, quer traduzir. Aí eu falo assim, nice to meet you, nice to meet you. Nice quer dizer o quê? Legal. Quer dizer, bacana, bom, né? Bom, ok? To meet é o quê? Conhecer. Então, bom conhecer, legal conhecer, you, você. Bom conhecer você. No Brasil a gente fala isso? Não. Então, se a gente começa a traduzir tudo, o que vai acontecer? A gente vai ter que pensar em português. No Brasil a gente fala assim, é um prazer
é um prazer conhecer você, prazer em conhecê-lo. Eu vou pensar assim, prazer, pleasure, ah, legal, joy, conhecer, know, to know, você, you, aí não vai rolar, gente, não vai sair certo. E aí se a gente traduz o tempo todo, o que vai acontecer? A gente vai ficar pensando em português, vai ficar esperando que o americano fale português com a gente, fala do jeito do português, e não vai. Então, olha, um fala nice to meet you, o outro fala nice to meet you too, ok? Então, ó, você pode se apresentar falando hi, my name's tal, olha lá, o nice to meet you too, tem o too no final. Uma pessoa fala hi, ou fala hello, my name's, ou fala I'm, depois um fala nice to meet you, o outro fala nice to meet you too. Vai lá. Hi, my name's Paulo. Nice to meet you. Ok, ok. Então, a ideia, gente, é exatamente essa. A ideia é a gente saber como o que esperar de um americano, o que esperar que o americano vai falar. Olha só. E aí a gente automatizar as respostas, tá? Isso aí é do nível 3. O que que a gente precisa? Além de saber a pronúncia que o americano vai usar para falar com a gente, além de saber que vocabulário, que palavras, que expressões que o americano vai saber falar com a gente. A gente tem que saber também automatizar as respostas. Ou seja, quando o americano falar uma coisa, a gente saber o que responder. Quando ele falar outra coisa, a gente saber o que responder. Quando a gente falar uma coisa, a gente saber quais são as respostas automáticas que esse americano pode dar. A gente tem isso na cabeça. Então, a gente tem que treinar tudo isso. Isso a gente adquire como? Como é que a gente adquire? Ó, costume, prática, estudo. A gente precisa adquirir esse costume, a gente precisa praticar isso, a gente precisa estudar. Olha só, os 3 níveis que eu falei estão ali. Olha, a gente tem que ouvir, falar, na ordem, ouvir, falar para ler e escrever, tá? A gente tem que assistir série, né, ouvir música, ver americanos falando, ouvir, né, se possível até interagir, jogar joguinhos. A gente tem que acostumar com isso, a gente tem que praticar, a gente tem que estudar, tem que se dedicar. Ah, às vezes a pessoa pensa assim, estudar as regrinhas gramaticais. Não, não precisa ser estudar as regrinhas gramaticais. Pode ser estudar exatamente ouvindo os americanos falando, ouvindo alguém falando, ensinando inglês para você. Isso é estudar também, tá? Então, a gente vai fazer tudo isso, mas agora, qual é então a chave para a gente entender os americanos, para destravar o nosso cérebro? Foi o que eu coloquei, eu mandei até alguns e-mails falando isso. Para destravar o cérebro da gente, para as pessoas para a gente entender o que os americanos estão falando, o que os falantes nativos estão falando, tem uma chave. E essa chave é o mindset do inglês. É o quê? É a gente mudar o que tem aqui dentro da nossa cabeça. Mas mudar como? Mudar pensando exatamente no que eu falei antes. É isso aí, tá? São esses 3 níveis. É você saber o que ouvir, o que esperar que vai ouvir, você saber falar, você ler e escrever também, mas não colocar isso em primeiro lugar. Você treinar com séries, músicas, vendo os americanos jogando, acostumando, praticando, estudando. Então, tudo isso vai fazer com que a gente mude o mindset do inglês, porque nós que somos brasileiros estamos acostumados com o mindset do inglês assim. Você você vai estudar gramática do inglês, você vai traduzir tudo. E aí, se a gente vai pensando nisso, a gente chegar em qualquer lugar do mundo pensando em gramática, em tradução, a gente não vai chegar a aprender a comunicar e nem entender tanto do que eles estão falando, ok? Então, para entender, realmente tem que ter isso. Agora, como é que pode fazer para a gente mudar esse mindset? Pode ser treinando tudo isso que eu já falei para vocês, treinando sozinho, assistindo as minhas lives, que eu vou, se Deus quiser, eu vou fazer lives com certa frequência, eu vou fazer um planejamento de lives, para a gente ter um dia da semana as lives no horário certo. Então, a gente pode ter essas lives, essas coisas, tudo isso é importante, né? Ver lives de outras pessoas, assistir filmes, séries e tal, tudo em inglês, tudo isso vai mudar. Agora a gente também pode fazer, não é que só isso, sozinho a gente se organizar com tudo, fica muito difícil. Agora a gente pode também fazer um curso, né?
E o que eu tenho para oferecer para vocês, gente, eu tenho que oferecer, não tem jeito, porque eu vivo disso, né, gente? Então, eu tenho que oferecer para vocês, né? Se a gente fizer um curso como o Great English Now, que é o que eu estou oferecendo, se vocês olharem ali no quadrinho vermelho, ó, tem o QR Code que está aqui embaixo, que vocês podem passar a câmera do celular agora no QR Code, vocês vão ver, não precisa nem falar assim, eu vou ter que comprar agora. Não, não tem não. Passa para ver, aí você vê preço, vê que tá lá com 50% de desconto, tá no valor original, ele tá com 50% de desconto. Eu não fiz esse preço nem no lançamento, eu fiz o lançamento do Great English Now no mês passado. Esse preço, eu não fiz esse preço no lançamento, eu dei um descontinho pequenininho, agora estou dando 50% de desconto, tá? São 50% de desconto para quem fizer no Black Friday. Ou seja, pode ser agora? Pode, mas até sexta, tá? É até sexta. Sexta-feira a gente vai acabar. Então, no Black Friday, a pessoa vai poder comprar, né, adquirir o Great English Now com 50% de desconto. Pode ser aqui nesse QR Code, como pode ser ali naquele quadrinho vermelho, tem ali aquele endereço. Só digitar daquele jeito ali, ó, bit.ly, BFN maiúsculo, as outras duas letras minúsculas, o OW. Então, BF Now, BF de Black Friday. Black Friday Now é o nome do curso. 50, porque são 50% de desconto. Então coloca aquilo lá, coloca lá no navegador, aí vocês vão lá na página e tal, analisa, faz o cálculo e tudo, tem até sexta-feira está esse preço. Então, agora, quem mora em Volta Redonda tem também a possibilidade de ligar para o Great. Eu vou colocar no finalzinho, eu vou colocar o telefone do Great aqui, tudo. Viviane, coloca aí o número do celular do Great, que a pessoa pode mandar uma mensagem por WhatsApp para fazer perguntas mais específicas, né? Então, coloca o número do celular do Great aí para as pessoas saberem. Então, pode entrar em contato no celular do Great e aí a gente dá todas as informações que vocês precisarem. Podem agendar até para ir lá na Black Friday, nessa sexta-feira. Nós vamos estar lá no Great, na parte da manhã, na parte da tarde. Só vocês agendarem um horário. Se precisar, a gente fica até um pouquinho à noite. Se a pessoa precisar, a gente agenda para a noite também, né? É importante que vocês pensem assim: onde eu posso estudar inglês que vai me ensinar desse jeito? Primeiro a ouvir, depois a falar, repetindo, depois que eu vou ver a parte escrita, né? Onde que eu vou fazer isso? Se eu for para a maior parte dos outros lugares, eles primeiro te dão o texto, te dão o texto escrito. Vou ensinar, hi, my name is Paulo. Primeiro você vai ver escrito, hi, my name is Paulo, nice to meet you too. Aí o que acontece? Você vai ficar com vício na pronúncia. Aí quando chegar lá nos Estados Unidos, a pessoa fala assim, poxa, eu fiz 10 anos de curso de inglês, não valeu nada, porque eu cheguei aqui e não entendi ninguém. Eu não tenho ex-alunos que fizeram o curso completo comigo, ou que fizeram metade do curso comigo, que disseram que foram lá e não entenderam as pessoas, né? Eles sempre falam, Paulo, que bom que eu estudei com você, eu cheguei e aprendi tudo, entendi tudo que eles estavam falando. Então, é muito importante vocês pensarem nessa ordem. Então, gente, para terminar, já estourei o tempo que eu tinha planejado, mas olha só, o legal é que vocês estão aqui comigo ainda. Quiz. Olha quais as perguntas que eu tenho ali no quiz. Quais são as outras formas de perguntar how are you? Diga 3 maneiras de responder thank you. E o que é melhor do que perguntar what's your name? Eu falei sobre tudo isso, tá? Responde aí, coloca aí no chat. Vou dar um minutinho para vocês colocarem. Se não colocarem, copia as perguntas, tira um print dessa tela e manda depois nos comentários, né? No próprio live chat aqui também pode mandar, ou manda nos comentários. Quem for assistir gravado, manda nos comentários. Quem está num grupo de WhatsApp ou quem tem meu e-mail, manda por e-mail, que aí amanhã eu vou pegar todas essas respostas. Amanhã a gente só vai sair daqui depois que tiver visto todas essas respostas. Olha lá, Viviane já colocou ali o número do celular do Great. Pode chamar a gente por WhatsApp, tá? Então, gente, já fez o print dessa tela?
faz aí, faz o print da tela, ou então volta, a gente terminando volta, mas eu não posso me alongar muito, senão as pessoas vão embora. Eu espero as respostas de vocês. Fico esperando as respostas de vocês aqui no chat, nos comentários, né? E até por e-mail, se for o caso, ou no grupo de WhatsApp. Faz o print, copia isso daí, tá? E me manda essas respostas, porque as melhores respostas vão concorrer a um óculos de realidade virtual, ok? O VR Glass. Minha gente, olha só, está sendo muito legal estar aqui com vocês, ok? Tá muito bom. Eu eu tô muito feliz, tá? Muito feliz mesmo estar aqui, em ter ficado com vocês até esse momento, aqui na minha casa. Isso aqui é a minha casa. A gente nessa pandemia teve que ficar isolado, né? Eu tô dando todas as minhas aulas aqui da minha sala, né? Então, gente, ó, thank you very much. It was really great to be here with you. Have a great weekend or see you tomorrow, né? Vejo vocês amanhã de noite, tá? Amanhã à noite a gente se vê na próxima live. Quem tiver alguma dúvida, que tem o meu celular, pode me mandar qualquer dúvida. Alguns de vocês já começaram uma conversa comigo, podem continuar essa conversa comigo por celular, tá? Então vai ser um prazer muito grande. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, ok? Bye!